Você, eu, todo mundo que tá aqui acompanhando a live, todo mundo que vive nesse mundo e as pessoas que já morreram vão pagar pelos pecados. Eu já falei pra vocês que aqui a gente tá numa balança. Só que a nossa balança já tá negativa. Extremamente negativa. Ela não tá equilibrada. A sua balança não está equilibrada. Exatamente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tenta manter equilibrado, só que eu acredito que funciona assim. Lá no dia do julgamento, certo, no purgatório, eles veem o pecado que você se arrependeu e os pecados que você pediu perdão a Deus. E aí, se o seu nome estiver no livro lá, não estiver no livro, aí você vai se lascar. É Sheol. Um exemplo que a gente pode dar isso é o Judas. O Judas, ele arrependeu de entregar Jesus, só que ele não pediu perdão a Deus, entendeu? Isso aí é lógico que era pra ter acontecido, já tava, como é que fala, algo profético, uma profecia, só que fica de exemplo, né? Você já tá no pecado, irmão. Eu também tô. Todo mundo tá no pecado. A gente tá lutando pra equilibrar essa balança e conseguir ser minimamente digno de pertencer ao reino dos céus, que é o reino do Criador. Tenham sempre isso em mente. Ninguém aqui é 100% bonzinho. Manda um salve pra Júlio A gente tá tudo no mesmo barco. Alguns se aproximam mais do mal, cometem mais atrocidades, outros tentam se aproximar mais do Criador e exalar virtudes. Eu tô nesse caminho, que é o caminho estreito. Porque é difícil no mundo corrompido você ser um E bota difícil nisso. cara que busca pelas virtudes. Porque tudo que tá à sua volta tenta conspirar contra você. Tenta te levar pro caminho errado. Você tem que lutar contra isso. Agora, a questão é, o quão forte e qual é o tamanho da sua fé no Criador a ponto de você gerar uma repulsa pelo mundo e seguir o caminho que ele quer que você siga. Um exemplo disso foi Jesus Cristo, né? E o jovem rico. O jovem rico era religioso e tal, só que Jesus pediu pra ele largar tudo para seguir Jesus, e ele não quis largar. Você é capaz de abrir mão das coisas do mundo para seguir o caminho do Criador? Você é capaz de evoluir a sua espiritualidade e seguir aquilo que o Criador quer que você siga? Eu tô tentando melhorar nesse sentido, porque eu quero tentar ganhar minha salvação, e eu vou tentar isso até o último dia da minha vida. Se eu não conseguir, infelizmente, eu não sou perfeito, né? Não posso garantir aqui que eu vá conseguir, eu não tenho esse poder. Mas eu tô na trajetória. A gente tenta lutar pra conseguir, né? Pode acontecer de a gente não conseguir, mas a gente tem que se esforçar, né? Espero que eu consiga. E as pessoas que estiverem ao meu lado, eu vou falar pra elas fazerem aquilo que eu faço pra mim, que eu sei que é bom. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Tá? Ninguém é obrigado a seguir ninguém, ninguém é obrigado a acreditar em ninguém. Agora, é obrigação, sim, de cada pessoa buscar pela verdade do mundo, de maneira isolada. Eu busco a verdade, vocês também deveriam. Se vocês perdessem o tempo de vocês buscando a verdade, vocês estariam hoje mais felizes, se sentiriam mais preenchidos por dentro, se sentiriam mais próximos do Criador, estariam exaltando mais virtudes. O sistema tem um objetivo contrário. Cria esse TikTok, aí a pessoa busca proximidade, começa a comparar com a vida do povo, né? Às vezes a pessoa é infeliz por causa disso, e a pessoa fica viciada, né? O tempo que ela poderia perder evoluindo em algo, ela perde pela rede social perdida. Estariam preocupados em gastar o tempo buscando pela evolução espiritual, visando o quê? A salvação. Estariam cada vez menos egoístas, cada vez menos invejosos, cada vez menos movidos pelo próprio ego, cometendo pecados para conquistar coisas do mundo, e assim por diante. Nada como chegar na live e o papo reto sendo dado. Agora, quem não quer seguir pelo caminho das virtudes, tudo bem, é opção também. É outra opção. No final, você vai pagar por isso. Simples. E aí não dá pra chorar. Acredito que aquela época se tratava de tempos de guerra. E era um contexto totalmente diferente de hoje. Quando você começa a ler a Bíblia, eu tô lendo a Bíblia. Quando o mundo foi criado, era totalmente diferente. O ser humano ele foi criado de maneira perfeita. Depois que o pecado primordial atingiu o ser humano, houve a corrupção do DNA. Duas linhagens foram formadas, a linhagem de Abel e de Caim.
Esses descendentes da linhagem de Caim são as ervas daninhas. Eles são os responsáveis por acabarem com tudo. São descendentes dos gigantes, dos Néfilins. Esses caras são os responsáveis por criarem as guerras, corromperem os animais, através de relação sexual, inclusive. Corromperam governos, pessoas, estraçalhavam mulheres, tacavam fogo nas coisas. Eles destruíam. Eles eram agentes do caos. Como existem hoje em dia, assim também. Pessoas que são agentes do caos. Só que hoje em dia o contexto mudou. Esses caras que são agentes do caos, não são eles que provocam diretamente o caos na Terra. Eles patrocinam o caos na Terra. Um exemplo disso é o Coringa, porque existiu o Coringa, ele começa a fazer as cagadas dele, né? Só que óbvio que tem um motivo, né? Que o povo mental trava ele e tal. Só que é um filme só do Coringa, tá? Quem quiser assistir aí, vale a pena. Daí a gente vê que as pessoas lá que começou a conhecer lá a fama dele, eles começaram a fazer caos também. Inclusive no final do filme lá que meio que ele é preso, ele foi uma maderna lá, virou uma bagunça. Eles começam a ajudar ele a fazer o caos. Tá? Quem quiser assistir, eu não vou falar muito mais, porque senão eu vou dar muito spoiler, é chato. Através da lavagem cerebral. Então a gente vive hoje num sistema diferente de quando o mundo foi criado. Por isso que em determinadas passagens da Bíblia, o Criador, de maneira direta, interviu e foi até lá e extirpou essa raça de gente nojenta, que são as víboras. Essa cambada de cobra, tá? Só que isso foi suficiente para limpar o mal da terra? Não foi. O ser humano continuava se corrompendo. Continuava. Mas as pessoas que eram descendentes de Abel, as pessoas que eram puras, que eram mais atreladas ao Criador, essas pessoas continuaram existindo. Então, a coisa foi caminhando, até Por isso que é bom buscar o equilíbrio, né? Todos nós temos um lado Abel e Caim. chegar nos dias de hoje. E hoje a gente vive dentro desse contexto. Qual que é o contexto de hoje em dia? Você nasce sendo um escravo. Escravo em que sentido? Aqui, ó. Você nasce, enquanto você é criança e você tem pureza ainda, você está mais próximo do Criador. Mas à medida que a vida vai passando, você vai se corrompendo. Podem reparar. É algo louco, né? Tipo, quando a gente é criança, a gente vê as coisas, tipo assim, vê as coisas feias, né? E os pais da gente, lógico, vai falar, não, você tá vendo coisa, não sei o quê. E tem aquela teoria, né, que fala assim que animal, tipo gato, cachorro, eles conseguem ver espírito, né, e eles sendo animal puro. Depois que a pessoa vai crescendo, a gente não para de ver isso, aí para pra você ver. Lógico que isso daí também é fé, mas, tipo assim, com criança é mais comum você ver acontecer isso. Observe ao seu redor. À medida que o tempo passa, a tendência, o que vocês irão observar é que as pessoas se corrompem. À medida que o tempo passa, elas pioram e não evoluem, não melhoram. Por que isso acontece? Porque nós estamos dentro de uma matrix aqui. É um sistema que controla o seu pensamento. É um sistema que vai determinar qual linha de raciocínio e perspectiva diante do mundo você terá. E com base nessa perspectiva, você vai trilhar o seu caminho. Longe da verdade. Se você trilha por um caminho distante da verdade, a probabilidade de você pecar e cair no erro é gigante. Simples assim. Por que a Bíblia não é exaltada hoje em dia? Por que as virtudes não são mais exaltadas hoje em dia? Por que não é uma atitude primordial, prioritária do sistema imbuir nas pessoas esses valores? Por que ninguém está preocupado em aproximar vocês daquilo que presta para que vocês evoluam? Por que é justamente o oposto? Porque o mundo caiu na perdição. O mundo jaz no maligno. E isso é bíblico também. Ponto. Quando aqui nesse mundo você já tem que partir desse princípio. Você está vivendo diante do mal. O mundo, ele é podre, ele está corrompido. Com certeza. Desde aquela vez que escolheram o Barrabás de Jesus, a gente já entende como é que é a coisa. Lógico que hoje em dia melhorou bastante, mas ainda tem gente ruim, né? Você vai ter que trilhar o seu caminho de maneira isolada para conquistar a sua salvação. Não sou eu que vou te salvar, não é um político que vai te salvar, não é o Neymar, não é a Anitta, não é nada disso. Pelo contrário, essa gente é tudo corrompida. Você tem que buscar pela sua salvação de maneira isolada. Como que eu busco? Lendo a Bíblia e sendo um exaltador de virtudes.
Eu tenho que ser um cara que busca sempre fazer adormecer tudo aquilo que não presta dentro de mim. Porque em todos nós existe uma escuridão, existe uma coisa que não presta, que infelizmente às vezes é estimulada de maneira muito forte na nossa vida e às vezes acaba dominando a gente. Mas também tem a parte boa. Foi o caso de Caim, né? Esse lado dominou ele foi lá e matou Abel. Alguns estão mais próximos da parte boa, outros estão mais próximos da parte ruim. Cabe a você determinar o resultado. Você precisa escolher trilhar pelo caminho onde a parte ruim vai adormecer e a parte boa vai vicejar, vai vir à tona, vai trazer suas qualidades. E assim, à medida que o tempo vai passando, você vai lutando. A vida é luta constante. Todo santo dia você tem que lutar contra os estímulos do mundo que querem te corromper. Aí envolve disciplina, né? A pessoa desenvolver seus próprios hábitos, evoluindo. É fácil fazer isso? Não. Já é difícil de vocês parar de bater punheta vendo pornografia. A pornografia é uma das coisas mais satânicas que existe no mundo. Olha quantas pessoas estão viciadas nessa porcaria. Tem gente que faz piadinha, né? Falando como se fosse algo bom de fazer. Isso aí não é, cara. Assim, para as pessoas conhecer quando ela tá mais nova, ainda dá pra entender. A pessoa entender como é que é o corpo dela, mas depois é bom parar com isso. Isso se torna um vício, tem gente que pega depressão, um punhado de porcaria. E outro também que afasta a pessoa de Deus, né? A gente ouve falar muito isso. Você acha que esses caras conseguem existir e sobressair? Vocês acham que essa indústria existe? Por quê? Porque as pessoas acessam. Que nem aquele esquema, né? O palhaço ele não tem como fazer a apresentação se um público tá lá pra rir. Senão ele não vai fazer graça. É o caso. Quanto maior for o pecado da humanidade, mais pessoas irão abusar desses pecadores e fazer dinheiro em cima dessa coisa nojenta, dessa podridão. Por isso que é interessante para o sistema que nós sejamos NPCs, que a gente não questione nada, que a gente não busque pela evolução. Quanto mais a gente permanece no pecado, mais a gente é enganado, mais eles tiram o nosso dinheiro, mais eles obtêm controle sobre os nossos pensamentos e a nossa vida. É assim que o sistema age. Então tem várias coisas ruins que afetam a gente diariamente. E tem pessoas que estão tão dormentes que elas nem percebem isso, infelizmente. Afinal de contas... Pessoas que estão na Blue Pill, né? É mentira. Quantas lives vocês abrem com pessoas falando isso que eu tô falando pra vocês aqui agora? Nossa, é muito raro. Quantos canais do YouTube vocês veem falando essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês agora? É uma minoria. Você conta nos dedos, na verdade. De uma mão ainda. O resto é só abobrinha. Um monte de abobrinha. Matheus mandou R$5. O Xandão que manda o papo foi tu, né? Super, ter um relacionamento é muito difícil. Pensei que era só gostar e seguir em frente. Mas tem poucas diferenças e temos que ir melhorando. Espero que meu namoro fique bem. Deus te abençoe. Sabe por que muitas pessoas não dão certo em relacionamentos, ô Matheus? Aí você chegou na verdade. Não sei se você percebeu. Porque a maior parte das pessoas não quer evoluir e melhorar. A pessoa não quer equilibrar. É muito líquido, né? A pessoa quer ficar mais por causa de aparência, não sei o quê. Balança. Junto com o seu parceiro, com a sua parceira. Porque o relacionamento é isso, é uma construção. Quando duas pessoas decidem se relacionar porque elas se gostam, se amam, pretendem casar, elas estão assumindo um compromisso não entre elas, em primeiro lugar. É perante o Criador. O casamento serve pra isso. A partir do momento que eu tenho interesse de casar com uma pessoa, eu estou dizendo pro Criador, estou pedindo a bênção dele, para que eu consiga ser uma pessoa que consiga passar pelos obstáculos da vida, evoluir como ser humano, junto com a minha parceira, e que ela evolua junto comigo. Para quê? Para que nós consigamos construir algo que vale a pena. Para no futuro, quando a gente for constituir uma família, a gente ter o que passar para os nossos filhos. Para que o legado seja passado por gerações e gerações. Esse negócio de aparência também é algo ridículo da gente ficar admirando pra escolher uma pessoa assim pra relacionar. Tipo, nem, mas, pô, você vê uma mulher bonita por aí. Você fala, não sei o que, eu quero ela e tal. Às vezes o cara até namora a garota, e depois a garota da velhice às vezes fica feia, e aí? Então eu acho que, tipo assim, isso daí é algo que a gente não deve olhar muito, né? Então casamento, namoro, tudo isso
faz parte de um sistema onde as pessoas precisam se ajudarem, ou melhor, as pessoas precisam se ajudar a evoluir. Uma vai servir de alicerce à outra, e as duas estarão perseguindo o caminho correto rumo ao Criador, cara. Esse aqui é o significado das coisas. O problema é que as pessoas casam, e elas nem leem a Bíblia também, né? Elas não estão nem preocupadas com isso. Elas acham que casamento é uma coisa superficial. Casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Então elas quebram o protocolo diversas vezes. Cifrão 5.5. Fazer o quê? Super, você agora disse que não vai nos salvar, mas tenho registrado que você falou que no fim dos tempos segura no braço do Xandão que ninguém morre TMJ. É isso aí, irmão. Tamo junto. Isso é uma metáfora, né? É. É só Jesus mesmo, né? Eu não tenho poder de salvar ninguém. Eu sou apenas um cara. Você tá de brincadeira comigo, né? Mas pra quem é inteligente, entende as coisas que eu falo aqui, essa pessoa, através de ensinamentos, ela consegue encontrar o caminho. É por isso que existem professores no mundo. Um professor serve pra isso. É pra indicar um caminho pra você. Ele é um facilitador. Para as pessoas que entendem, né? Para as pessoas que não entendem, aí não tem jeito. Porque sempre vai ser da obrigação da pessoa. É ela que no final decide. Não sou eu que decido por vocês.